Boa noite. Tá me ouvindo? Dorcas, tá ouvindo bem? Não sei se é a Dorcas. Tá ouvindo bem? Ah, sim, ótimo. Ah, então tá bom. Tem aluno já. Tá, eu vou aguardar o pessoal chegar para a gente começar, tá? Eu vou esperar uns 10 minutos, o pessoal chegar, algum aluno entrar e a gente começa, tá bom? Pô, não pode aparecer no meu celular assim, sexta-feira, não? Ah, já está online, já. Ô Douglas. Oi, Larissa. Tudo bem? Beleza. Só tem um aluno aí ainda? Não, 4, é que eles estão lá no fundo. Ah, pode começar ou você acha que espera mais um pouco? Não, pode começar. Pode Tá começar. bom. Aí é 2 aulas aqui, né? Isso. Aí Certinho. depois é o segundo segundo C. D. Segundo D? Isso. Ah, pode deixar que eu faça a inversão para lá. Tá. Então tá bom. No final do segundo horário eu venho. Beleza. Meninas, então vamos fazer o compartilhamento de tela. Agora é matemática, tá? Espera aí.
Pessoal que está aí na escola, vocês estão conseguindo ver a tela? Ou está muito distante? Chega um pouquinho para frente para vocês verem melhor. Isso. Meninos, nós vamos então continuar com números complexos, tá? O estudo de números complexos que a gente estava estudando sexta-feira. Então, eu vou só colega falando que estava muito ruim de ver, né? Vocês não estavam conseguindo ver. Então, a gente vai relembrar um pouquinho o conceito, tá? Mas eu também vou postar a aula no grupo para que vocês possam acompanhar por lá, tá? Então, ó, vamos relembrar um pouquinho. Forma algébrica de um número complexo. Primeiro, né? O que é um número complexo? Um número complexo é aqueles números... Peraí. Agora que vocês chegaram para mais próximo do computador, vocês estão conseguindo pelo menos ver? Estão vendo? As meninas que vieram para frente, me dá um ok aí. Pode assinar com a mão, com um joinha, pelo menos vocês estão conseguindo visualizar. Ah, então tá bom. Então, olha só. A forma algébrica de um número complexo. Primeiro, o que é um número complexo? O número complexo, ele surgiu da necessidade de se calcular números que até então o conjunto dos números reais não consegue calcular. Que é justamente situações como essa aqui, por exemplo. Não existe no conjunto dos números reais raiz quadrada negativa. Porém, no número complexo, ele consegue realizar esse tipo de cálculo e encontrar uma solução para esses problemas, tá? Então, a situação começa daqui, ó, x ao quadrado igual a menos 25. Então, quando a gente tem uma equação de segundo grau, que o nosso delta, por exemplo, dava negativo, não existe raiz quadrada de número negativo. Porém, com os números complexos, a gente consegue calcular. Então, só para a gente relembrar, a fórmula que a gente utiliza é essa daqui, ó. Foi, então, foi criado, então, através dos matemáticos, a unidade imaginária. A unidade imaginária é representada pela letra I, que é igual a raiz quadrada de menos 1, tá? Então, pessoal, todo número complexo, ele vai ter essa característica. Ele vai ter uma situação que nós teremos que usar a parte imaginária. Nessa situação de x ao quadrado igual a menos 25, como que a gente resolve isso daqui utilizando essa unidade imaginária? Vamos ver comigo de novo? Vamos fazer da seguinte maneira, ó. X ao quadrado é igual a menos 25, é a nossa equação. Porém, a gente já sabe que por raiz quadrada, não tem como, função de segundo grau, não tem como achar uma resposta. Então, nós vamos acrescentar a resolução à unidade imaginária para a gente resolver, que vai ficar assim. Por ser x ao quadrado, uma potência, o contrário, o oposto da potência, é a raiz quadrada, tá? Então, ó, a gente tem aí, ó, mais ou menos raiz quadrada de menos 25. Dizer que eu tenho mais ou menos raiz quadrada de menos 25, é calcular usando a unidade imaginária. Então, o que a gente vai fazer? Raiz x será igual, mais ou menos, raiz quadrada de 25 vezes menos 1. Por quê? Porque a minha unidade imaginária é raiz quadrada de menos 1, tá? Então, ó, substituindo, nós vamos ter, multiplicando esse menos 25 por menos 1, nós vamos ter raiz quadrada de 25 vezes a unidade imaginária, que é raiz quadrada de menos 1. Isso aqui eu nunca posso deixar de acrescentar. Se eu não acrescentar essa unidade imaginária aqui, ó, eu não consigo chegar na resposta dessa equação de segundo grau. Então, eu sei que raiz quadrada de 25 é 2. Por quê?
5 elevado ao quadrado é 25. Então, eu terei mais ou menos 5. E o que a gente faz com essa raiz quadrada de menos 1, que é a nossa unidade imaginária? Nós vamos colocar i, porque i é igual a raiz quadrada de menos 1. Então, o resultado final, nós teremos x, que é mais ou menos 5i, que é a unidade imaginária que nós encontramos. Então, eu posso dizer que a solução para esse conjunto será duas possíveis respostas, menos 5i e 5i positivo, porque é mais ou menos 5i, tá? Então, aqui a gente tem a unidade imaginária de um número complexo, tá bom? Pessoal, o jeito que eu estou falando, tá dando para acompanhar? Tá? Ou vocês acham que tá rápido? Como é que tá? Então, tá bom. Agora, vamos relembrar quem é a nossa parte real, quem é a nossa parte imaginária. Então, o conjunto dos números complexos é formado por isso daqui. A gente tem o Z, que representa o conjunto dos números complexos, e nós temos essa seguinte equação, A mais B vezes I, em que A e B são números reais, porém, o A é a parte real, tá? E a parte imaginária é o nosso B, tá bom? Então, ó, a parte imaginária é o B que vem multiplicando com a unidade imaginária, por isso o B vezes I. Tem alguém copiando? Quer que eu espere um pouco ou eu posso passar o slide? Dá para copiar, não? Não. Então tá. Mas vocês estão ouvindo e conseguindo acompanhar pelo menos, né? Meninos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou postar a gravação da aula no grupo, vocês rever de novo para pelo menos copiar. Na verdade, essa parte aqui, ó, vocês perceberam que eu postei sexta-feira lá no grupo? Esses slides? Alguém viu? Quem não viu, abre lá e copia pelo menos esses conceitos no caderno, tá? E os exemplos também. Tá bom? Que aí vocês passam tudo pro caderno e quando terminar, manda a fotinha para mim, porque vale nota. As atividades feitas, tá? Aí eu quero, não é para copiar o texto, eu quero que vocês tenham só as definições, explicação de fórmula e os exercícios exemplo, tá bom? Aí abrem lá e copia. Então, pessoal, nesses exemplos aqui, pergunto para vocês quem é a parte imaginária, quem é a parte real, tá? Ó, exemplo A, 2 mais 3i. Quem que é a parte real? O 2. Parte imaginária, sempre o número que está multiplicando com a unidade imaginária, 3 vezes i. Letra B, eu tenho menos 1 mais 4i. Quem é a minha parte real? O número real, que é menos 1. Qual é a parte imaginária? O número que multiplica com a unidade imaginária, que no caso é 4i, tá? Letra C, eu tenho 5 menos 0,2i. Quem é a minha parte imaginária? Quem é a minha parte real, gente? Desculpa. Número 5, que é o número real que está só. Parte imaginária, 0,2 vezes i. Assim, ó, a letra D é a mesma coisa. Menos 1, menos 3 vezes i. Quem é a nossa parte real? Menos 1. Quem é a parte imaginária? Menos 3 vezes i. Então, parte imaginária, eu tenho o número multiplicado, a real é nula, o número é conhecido como imaginário puro. Então, por exemplo, quando eu não tenho a parte real na equação, então eu tenho um número imaginário puro, tá? Então, exemplo, menos 5i e 5i são imaginários puros, porque eles não têm a parte real, tá? Então, a gente agora vai entrar nas operações com números complexos.
E nós vamos falar de adição de números complexos, subtração, e hoje vamos ficar com a multiplicação somente, tá? Relembrando, como que eu faço a adição de números complexos? Para a gente realizar a adição de dois números complexos, como Z1 e Z2, nós temos que fazer a soma da parte real do conjunto de número complexo Z1 e Z2, a parte imaginária. Então, o que nós iremos fazer? Nós vamos somar a parte real com a parte real e depois vamos somar a parte imaginária com a parte imaginária. Então, aqui no exemplo, peraí, vamos fazer melhor? Eu vou aumentar aqui o tamanho do slide e vocês me falam. Se assim fica melhor para ver. Deixa eu ver aqui a apresentação de slides. Do atual. E agora? Aumentou aí? Dá para ver agora ou mesmo assim não dá para ver? Algumas palavras que cortam. Ficou baixo, não entendi. Só algumas palavras que cortam. Entendi. Então, olha só. Aqui a gente vai ter, então, aqui a gente tem um conjunto, ó. Número complexo Z1, que é formado pela parte imaginária A, parte real A, mais a parte imaginária B vezes I. E o conjunto dos números complexos Z2, que é formado pela parte real C, mais a parte imaginária D vezes I. Para a gente fazer a adição, a gente vai somar a parte real com a parte real e depois parte imaginária com a parte imaginária. Então, a fórmula que a gente vai utilizar é essa, ó. Z1 mais Z2 é igual. Quem é a parte real? A mais C, soma as duas. Mais a soma da parte imaginária. Quem é a parte imaginária dos dois conjuntos? Do conjunto Z1 é B vezes I, e do conjunto Z2 é D vezes I. Então, eu vou somar B mais D vezes o I, que é a unidade imaginária. Então, vai ficar assim, ó. Vamos agora ao exemplo. Nós temos aqui realização da soma do conjunto complexo Z1 e Z2, em que Z1 é dado pela fórmula, pela equação de 2 mais 3 vezes I, e Z2 é dado pela equação de 1 mais 2 vezes I. Então, como que a gente vai fazer? Vamos somar o real com o real, o imaginário com o imaginário. Então, a soma do conjunto dos números complexos Z1 mais Z2 vai ser igual. Quem é a parte real? Do Z1 é o 2, do conjunto Z2 é 1, então vai ser 2 mais 1. Mas agora vou somar com a parte imaginária de cada conjunto, que é o 3 mais 2. Vou multiplicar, colocar a unidade imaginária em evidência, porque é 3i e 2i. Então, vamos pôr em evidência aqui, ó. Somando, então, ó, 2 mais 1 é 3. 3 mais 2 é 5 vezes i, fica 5i. Então, o resultado final dessa adição é 3 mais 5i. Parte real é igual a 3 e a parte imaginária é 5 vezes i, tá? Então, pessoal, 5i, sempre eu somo na adição o número real, tá? Com o número real e número imaginário com o número imaginário. No exemplo 2, a mesma coisa. Tenho aqui, conjunto dos números complexos Z1 é igual 5 menos 2i. Então, minha parte imaginária desse conjunto é igual a 5. A minha parte real desse conjunto é igual a 5. E minha parte imaginária é menos 2i. Conjunto complexo Z2. A equação é igual a menos 3 mais 2i. Minha parte real desse conjunto é menos 3 e a parte imaginária é 2i. Que eu tenho que prestar atenção nos sinais. Ó. Então, ó, o que a gente faz na adição? Vou somar, tá?
a parte real do conjunto dos números complexos Z1 e Z2 e também a parte imaginária de cada um dos dois conjuntos. Então, primeiro a parte real. Do conjunto Z1, nós temos 5, tá? Do conjunto de Z2, a parte imaginária é menos 3. Então, tem que pôr entre parênteses, ó. Mais, menos 3, fecha parêntese. Mas, agora está faltando quem? Somar a parte imaginária de cada um dos dois conjuntos. Então, do conjunto dos números complexos Z1 é menos 2. E do conjunto dos números complexos do Z2 é mais 2. Então, eu terei menos 2 mais 2 vezes I. A unidade imaginária não pode faltar. Somando os dois conjuntos, a parte real, o que é que nós temos? 5 mais com menos é menos, então 5 menos 3, mais, ó, a parte imaginária, você tem menos 2 e mais 2, então vai ficar 0 vezes I. Então, o resultado final, 5 menos 3 é 2, então a parte real é 2 e a parte imaginária é 0I, tá? Então, isso é adição. A subtração dos números complexos é a mesma coisa. Nós faremos, então, a subtração entre a parte real do conjunto dos números complexos e depois entre as partes imaginárias separadamente, assim como fizemos na adição. Então, vamos ao exemplo. Exemplo 1. Eu tenho aqui, conjunto dos números complexos Z1 é igual a 2 mais 3i. E conjunto dos números complexos Z2 é igual a 1 mais 2i, tá? Então, eu vou fazer agora a subtração. O que eu vou fazer? Subtrair, né, o conjunto dos números complexos Z1 pelo conjunto dos números complexos Z2. Vamos pegar primeiro a parte real do conjunto dos números complexos Z1. A gente tem quem? 2. Do conjunto dos números complexos Z2, a parte real, a gente tem 1. Então, nós vamos fazer 2 menos 1. Agora, mais, tá? Aqui, ó, agora vamos fazer a parte imaginária. A parte imaginária, nós temos do conjunto dos números complexos Z1, 3i. E do conjunto dos números complexos Z2, a gente tem 2i. Então, a gente vai ter 3 menos 2 vezes i. Parte real, 2 menos 1 é 1. 3 menos 2 é 1 também, tá? Só que 1i, tá? Então, o que a gente vai ter como resultado? 1 mais i. Por que 1 mais i? Porque 1 vezes i é o próprio i, tá? Então, o resultado final é 1 mais i. Então, na adição é a mesma coisa. O que a gente faz? Vamos subtrair primeiro a parte real dos dois conjuntos, tá? Z1 e Z2, e depois subtrair a parte imaginária dos dois conjuntos, tá? E somos os resultados. Agora aqui a gente tem um exemplo 2. Também uma realização de subtração do conjunto dos números complexos Z1 e Z2. Conjunto dos números complexos Z1 é formado por 5 menos 2 vezes i. O conjunto dos números complexos Z2 é formado por menos 3 mais 2 vezes i. Então, a parte real do conjunto Z1 é 5. A imaginária é menos 2i. Do conjunto Z2, a parte real é menos 3. E a parte imaginária é 2i, mais 2i. Então, vamos fazer a subtração? Lembrando, ó, levando em consideração o jogo de sinal. Então, ó, subtração do conjunto dos números complexos Z1 menos Z2 é igual, primeiro, a parte real. Então, a gente vai ter 5 menos do conjunto dos números complexos Z2, a parte real é menos 3.
Então, a gente vai ter 5 menos 3 entre parênteses, tá? Mas, agora vamos fazer a subtração da parte imaginária. Parte imaginária é menos 2 vezes i. Então, eu tenho menos 2 no primeiro conjunto e mais 2 no segundo. Então, vai ficar tudo negativo. Então, ó, 5 menos com menos é mais. Nós vamos ter a parte real, 5 mais 3, mas agora vamos resolver a parte imaginária. Menos 2 com menos 2, conserva o sinal e vou somar. Então, fica menos 4 vezes i. Então, ó, parte real, 5 mais 3 é igual a 8, tá? Parte imaginária, a gente vai ter mais menos 4 vezes i. Então, o resultado final será 8 menos 4 vezes i. Então, ó, o resultado final, a parte real é igual a 8 e a parte imaginária é igual a menos 4i, tá? Detalhe importante, vocês nunca podem deixar de colocar a unidade imaginária, tem que pôr. Agora vamos falar de multiplicação. Vocês querem que repete alguma aqui? Desses que a gente viu até agora? Então, pessoal, dado dois números, né? A gente tem Z1 igual a 2, mais uma aqui de subtração. E Z2, Z1 igual a 2 menos I, e Z2 igual a menos 3 mais 7i, somando os dois nós teremos, na verdade não é nem somando, subtraindo, tá? Então, ó, subtraindo Z1, vou consertar isso aqui depois. Z1 menos Z2, vou subtrair os conjuntos dos números complexos, Z1 menos Z2. O que a gente vai fazer, né? A gente vai subtrair a parte real com a parte real e a parte imaginária da parte imaginária. Então, do primeiro conjunto, a gente tem 2 menos i, menos o segundo, que é menos 3 mais 7i. Então, aqui, o que a gente vai ter? 2 menos i, mais, ó, menos com menos é mais, vai dar mais 3, menos 7i. Então, ó, 2 com mais 3, vamos pôr tudo na mesma ordem só para organizar. 2 mais 3 menos i menos 7i. 2 mais 3 é 5. E menos i com menos 7i dá menos 8i. Isso aqui é o resultado final, tá? Então, olha só. Agora sim a gente vai para os números complexos, né? São multiplicados com base na propriedade distributiva, tá? Então, a gente tem que lembrar que um número complexo é sempre formado por uma parte real e uma parte imaginária. Então, na multiplicação, a gente faz a propriedade distributiva para multiplicar. A gente vai ver aqui com os exemplos, tá? Mas uma coisa que nós não podemos esquecer é que o número complexo tem que ter uma parte real e uma parte imaginária. Então, ó, mais uma vez, para a gente fixar, 4 mais 3i, quem é a parte real desse conjunto complexo aqui? É o 4, imaginária, 3. Ops. Pessoal, aqui já está já está falando que está quase encerrando nosso tempo. Aí vocês voltam no mesmo link, por favor, de novo. Alguém vai aí no computador e volta no mesmo link, tá? Para a gente continuar, só que com física. Eu vou aumentar aqui de novo, que ele saiu por conta própria, não porque eu quis. É isso. Para fixar, nós temos aqui um conjunto de números complexos formado por 2 menos 5i. Parte real é quanto? É 2. Parte imaginária, menos 5. Conjunto complexo de números complexos formado por 4 mais 3i. Parte real, 4. Imaginária, 3.
conjunto de número complexos formado por 12 menos 9i. Parte real é igual a 12, parte imaginária é igual a menos 9, tá? Então, olha, quem é a parte real, né, na equação do conjunto dos números complexos? Sempre é um número real. A parte imaginária é sempre o número que está multiplicando com a unidade imaginária, que no caso é o i. Então, é uma regrinha que não pode ser esquecida, tá? Então, olha só, multiplicando os números complexos. Então, a gente tem a seguinte equação, ó, 2 mais 5i vezes 1 menos 2i. Na multiplicação, meninos, a gente não vai multiplicar a parte real com a parte real e depois a parte imaginária com a parte imaginária. Nós vamos fazer a propriedade distributiva, tá? O que é a propriedade distributiva? Vocês lembram disso? Propriedade distributiva é a seguinte, o que a gente vai fazer? Olha só, a gente vai multiplicar, tudo está entre parênteses, e você vai, sabe aquele famoso chuveirinho? Quem lembra disso? Então, ó, a gente multiplica 2 vezes 1, 2 vezes 2i. Agora, a gente pega aqui o 5i, que é a parte imaginária, multiplica com 1, e depois multiplica o 5i com menos 2i. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1. Então, olha o que a gente vai fazer. 2 vezes 1 é 2. 2 vezes menos 2i é menos 4i. Então, a multiplicação com 2 do primeiro termo aqui já foi. Agora, vamos fazer com a parte imaginária 5i, a multiplicação entre eles. Aplicando a propriedade distributiva, vou ter aqui mais 5i vezes 1 é 5i. Agora, 5i vezes menos 2i é menos 10i ao quadrado, tá? Então, ó, pronto, aplicamos a propriedade distributiva. Agora, vamos terminar de resolver os cálculos depois da multiplicação distributiva. Lembrando que 1 ao quadrado é igual a menos 1, então aqui, ó, vamos substituir 1 ao quadrado por menos 1. Então, nós teremos 2 menos 4i mais 5i menos 10 vezes menos 1. Então, olha só, 2 menos 4i mais 5i, ó, 10 menos 10 vezes menos 1 é mais 10, tá? Então, o que a gente faz? Vamos somar 10 com 2, 12. Menos 4i com mais 5i, o que sobra? Somente a unidade imaginária i. Então, o resultado final é 12 mais i. Tá bom? Segundo exemplo. 4 mais 3 vezes mais 3i vezes 2 mais 6i. Então, vamos aplicar a propriedade distributiva. Então, 4 vai multiplicar com 2 do segundo parêntese e depois com a unidade aqui imaginária 6i. Depois, nós vamos fazer a multiplicação com do 3i com 2 e depois do 3i com 6i. Então, aplicar a distributiva é isso. Então, 4 vezes 2 é 8, mais 4 vezes 6i é 24i, porque 4 vezes 6 é 24. Então, a gente vai ter mais 24i. Pronto. A distributiva com 4 já foi. Agora, vamos fazer com 3. 3i vezes 2 é mais 6i. Ó, mais, porque mais com mais é mais, ó, conserva o sinal mais. 3i vezes 6i é 18i ao quadrado. 3 vezes 6, 18, i vezes i ao quadrado. Lembrando que i ao quadrado é igual a menos 1, vamos substituir o i ao quadrado, que está multiplicando com 18, por menos 1. Então, vai ficar assim, 8 mais 24i mais 6i mais 18 vezes menos 1. Então, ó, o que nós teremos? 8 mais 24i mais 6i, ó, 18 vezes menos 1 é menos 18. Menos 18. Então, ó,
Menos 18 com mais 8, conserva o sinal maior, ó, vai ficar menos 10. 24i mais 6i, vou conservar o sinal e somar, vai ficar mais 3i. Então, a parte real é menos 10 e a parte imaginária é 30i. Eu falei 3i, gente, mas é 30i, né? 24 mais 6 é 30. 30i. Pessoal, vocês estão conseguindo pelo menos acompanhar a resolução? Eu sei que enxergar tá difícil, mas acompanhar a explicação de como calcular, vocês estão conseguindo? É uma pergunta, pessoal. Tá dando para acompanhar pelo menos? Obrigada por responder. Então, olha só. Exemplo, letra C. Mais um pouco de multiplicação para a gente praticar. Ó, nós temos aqui 6 menos 3i vezes 3 mais 7i. Então, ó, vou aplicar a distributiva, tá? De tudo aqui, do 6 vai multiplicar com menos 3. Então, 6 multiplica tanto com a parte real do segundo, do que está em parênteses, quanto com a parte imaginária. Assim também nós vamos pegar a parte imaginária aqui do primeiro parênteses e multiplicar com menos 3, com a parte real, assim também com a parte imaginária. Então, ó, 6 vezes menos 3 é menos 18, tá? Mas com menos é menos na multiplicação. Ó, 6 vezes 7i, agora, ó, mais com mais. 6 vezes 7, 42i. Pronto, agora vamos fazer a distributiva para o menos 3i. Menos 3i vezes menos 3 é mais 9i. Na multiplicação, sinais iguais, tá? Fica positivo. Agora, menos 3i vezes mais 7i vai ficar menos 21i ao quadrado. Na multiplicação, sinal diferente, sinal negativo. Não deve se esquecer, ó, que i ao quadrado é igual a menos 1, então nós vamos substituir. Fica menos 18 mais 42i mais 9i menos 21 vezes menos 1, tá? Então, a gente tem menos 18 mais 42i mais 9i menos 21 vezes menos 1, ó, na multiplicação, ó, sinais iguais, o resultado fica positivo. Menos com menos é mais, então vai ficar mais 21. Mais 21 com menos 18 é 3, positivo, tá?